Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. E no dia 9 de agosto de 2024 saiu um álbum lindíssimo, essencial. Já dia sim, um dos melhores álbuns de 2024, que é uma parceria entre o Milton Nascimento e a estadunidense Esperança Spalding. Chama-se Milton mais Esperança. Esperança Spalding é cantora, compositora, baixista, produtora, ela produziu o álbum. Esse álbum foi majoritariamente gravado no Rio de Janeiro em 2023. E ela é assim, super fã do Milton Nascimento, né? Esse álbum tem vários interlúdios, então você percebe tem conversas entre os dois e muitas risadas. Você percebe o carinho, inclusive aqui na capa, né? Ela se aninhando assim no Milton. Diz que quando ela conheceu, né, a obra do Milton Nascimento, assim, o mundo dela mudou. Na verdade, esse álbum é bem assim esperto, muito bem feito. Ele termina com uma faixa que se chama When You Dream, que é do Wayne Shorter. Inclusive, a esposa, né, viúva do Wayne Shorter, tá aqui, que é um dos também um outro mestre da Esperança Spalding. Pois bem, o Wayne Shorter gravou um álbum com o Milton Nascimento lá nos anos 70, né? Que tem Ponta de Areia, por exemplo, e outras, assim, tá aqui no Spotify, não vou poder tocar nada, né? Aliás, Ponta de Areia é a faixa, não tem nesse álbum aqui, mas assim, é a faixa que provavelmente me introduziu ao Milton Nascimento quando eu era criancinha e estava assistindo ao Fantástico. Essa é a lembrança que eu tenho, né? Porque a Ponta de Areia é lá do álbum Minas, que é de 74, portanto eu tinha 7 anos. Morava em São Paulo, ainda capital. E me lembro que anunciaram a canção no Fantástico, falando que essa ponta de areia seria um pedacinho lá, linha de trem que tipo seria uma saída, né, para o mar de Minas Gerais, não sei o que, não sei o que. E aí então começou a tocar a canção e eu fiquei fascinado pela voz do Milton Nascimento, como tem acontecido por gerações, né? E a partir daí, claro, virei grande fã. Ele tem Minas, é um álbum maravilhoso, e, enfim. Acho que para nós brasileiros, Milton Nascimento, especialmente da minha geração, ele dispensa apresentações. Claro que agora, em 2024, ele é octogenário, já fez aquela turnê para se despedir dos palcos. A voz dele, é claro, né, que está mais frágil, só que a produção do álbum é muito bem pensada e o contraponto da voz do Milton octogenário com a voz da Esperança Spalding tá muito lindo, tá muito humano, né? Ele tá cantando, você percebe que há perde um pouco de potência a voz, tem algumas ranhuras, vamos dizer assim, né? Algumas falhas, posso dizer assim. Só que isso mostra o quê? Um artista que já tem 80 anos, né? Isso não significa que ele esteja cantando mal. Ele está cantando bem para alguém que tem um registro vocal octogenário. Tá, tirado isso, né? Porque algumas pessoas, não, porque a voz não sei o que, não é a mesma. Claro que não é a mesma. Ele tem 80 anos, não pode ser mesmo, né? Mesmo, seria estranho se fosse. E bom, tirado esse elefante do meio da sala para algumas pessoas, resta, já falei de uma coisa inteligente que tem nesse repertório, né? Assim, o repertório, gente, ele é composto por canções. Bom, é um álbum de jazz, né? Porque a gente sabe que a influência do Milton Nascimento foi Beatles, e aí ele acabou influenciando jazz, e houve essa retroalimentação entre os dois, tudo. Então ele é um álbum, Milton plus Esperança, Milton mais Esperança, é um álbum de jazz que dura 1 hora, contando com os interlúdios, e que vai ter composições da própria Esperança Spalding, inclusive, por exemplo, quando você pega Wings for the Thought Bird,
parece que é um jazzão, mas parece que foi composto assim, pela turma do Milton Nascimento, né? E você tem alguns clássicos do próprio Milton Nascimento, como por exemplo Cais, Outubro. E aí, por exemplo, antes da canção Outubro, você tem uma vinheta ou uma curta canção da Esperança Spalding que se chama Late September, final de setembro. Ou seja, depois do finalzinho de setembro aqui, aí vem a canção Outubro, tá? Tem, ainda falando sobre as canções do Milton, que tem Morro Velho, tem Saudade dos Aviões da Paner, Saudade dos Aviões da Paner, no coro tem a Maria Gadu, tudo. E tem canções. Tem uma outra canção do Milton, que é aquela Um Vento Passou, que é feito pro Paul Simon, lá do Simon e Garfunkel. Pois o Simon e o Paul Simon tá cantando no álbum em português. Ele já é octogenário também, né? Ele não canta em português tão bem quanto a Esperança Spalding, mas ele tá dando assim uma ótima interpretação para essa canção. E aí tem também algumas duas canções que não são desse nem da Esperança e nem do Milton Nascimento e sua turma, né? Você tem Saci, que é do Ginga, do Paulo César Pinheiro, e inclusive o Ginga tá aqui. Eu sou Ginga o Ginga e o Arthur Verocai são assim do meu coração, né, dentro da MPB. Eu vivo, né, já trouxe mais de um álbum que tem Ginga aqui no canal. Enfim, você tem Saci, né, o Ginga participa, tem um interlúdio antes em que ele aparece também dando risada. Esse álbum, eu achei, os interlúdios, como eu falei, acho que falei, são cheios de risada, é muito alegre, muito enternecedor. E também tem uma canção do Michael Jackson, a Earth Song, que virou um jazz, mas tem hora que parece que ela leva esse jazz para Broadway, assim. Então, né? E o Milton Nascimento está cantando em praticamente todas as faixas, junto com a Esperança Spalding. Então, assim, ele é um álbum hiper bem produzido. Esqueci de falar, tem também, claro, né? A Day in the Life. Milton Nascimento sempre amou os Beatles, o pessoal do Clube da Esquina sempre amou os Beatles. E tem o A Day in the Life, que é lá do Sgt. Peppers, né? Álbum que foi gravado saiu no ano em que eu nasci, pertinho do meu dia de nascimento. Eu sou de 24 de janeiro de 67, se não me engano, o Sgt. Peppers saiu também em janeiro de 67. Aí, assim, eu sou fã dos mais de coisas pós-Beatles, né? Mas eu conheço, claro, a carreira dos Beatles, inclusive, né? Porque eu gosto de música e tal. E é incrível, né, gente? 57 anos depois do lançamento de Sgt. Pepper's e A Day in the Life, a produção do A Day in the Life original continua imbatível, por melhor que seja esse álbum. E tem, né? É um jeito particular deles aqui de fazerem o A Day in the Life. Ficou bom, ficou tudo, mas eu pensei assim, puxa vida, todo aquele turbilhão, né? Aquele crescendo e aquele turbilhão que a Day in the Life alcança, originalmente foi feito em 1967, né, com padrões de gravação e com tecnologia de gravação tão mais primitivas. Mas enfim, aí já é uma outra história. Mas é um álbum muito lindo e tem muito espaço para as vozes, tá? Não é assim, então a voz do Milton você falou que está mais quebradiço um pouquinho, tá com, né, o registro mais octogenário, obviamente, porque ele tem 80 anos, 80 e pouco, mas isso não significa que a produção do álbum tenha usado recursos para encobrir essa voz. Muito pelo contrário, porque ele tem. Você percebe os vibratos estão vibrando, né? A voz dele continua tendo o seu encanto, só que é um encanto de uma voz já de um homem de mais de 80 anos. Então, assim, Albaço, super bem tocado, bem produzido, acho que é realmente um dos grandes álbuns de 2024. A Esperança Spalding já ganhou Grammy, ela é assim
grandeza no universo do jazz, junta com um superstar, né, um ícone mundial como o Milton Nascimento, a probabilidade de sair álbum maravilha é grande. E essa probabilidade se concretizou neste albaço. Deve estar em tudo quanto é serviço de streaming, né? Tchau!